Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E assim iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com uma água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remedinho necessário para cada um de nós. Então vamos buscar uma posição confortável. Vamos fazer uma respiração profunda, deixando as preocupações de lado, fechando os olhos. Relaxe os seus braços e as suas pernas. Abaixe os seus ombros e procure nesse momento a fisionomia do nosso querido Mestre Jesus, para que possamos, mais confortáveis, receber os remédios que necessitamos, para que mais tranquilos possamos amolecer os nossos corações, amadurecer as nossas mentes, com a aquisição da informação que iremos receber. Que possamos nesse momento estarmos envolvidos pelos benfeitores espirituais e que eles possam ter acesso sobre nós. Relaxe a sua mente com muita tranquilidade, se oferecendo a esta oportunidade para receber os remédios fluídicos, para receber os tratamentos nesse instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, do corpo e da alma, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E assim vamos para as nossas vibrações, passando adiante o nosso melhor. Concentre o seu pensamento no nosso querido Mestre Jesus e vamos vibrar com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão vivenciando o exercício da doença, seja qualquer tipo de doença. Vibremos com muito amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho pelos nossos irmãos que necessitam do amparo de Deus nosso Pai. Aqueles irmãos que neste momento passam por dificuldades, sofrimentos, obsessões, dificuldades financeiras, problemas morais, psicológicos, estendendo essa vibração aos nossos amigos e também às pessoas que porventura atravessam o nosso caminho por condição ilusória de adversários ou inimigos. Queremos estender as nossas vibrações a todos eles. Gostaria que você nesse momento pensasse na sua casa. Entre mentalmente pela porta da frente da sua casa. Vai em todos os cômodos dela. Vamos vibrar pelo nosso lar. Pense nos seus familiares, um por um. Nos seus animais domésticos. Jesus, higieniza o nosso lar. Pai, tira os miasmas destrutivos que lá se encontram pelos nossos pensamentos inadequados. Somos ainda moradores de uma casa mental infeliz. Perdoa-nos, Senhor. Pai, se houver espíritos sem esclarecimento fazendo moradia lá, por qualquer motivo que seja, que eles sejam assistenciados e orientados e conduzidos aos pronto-socorros espirituais. Pai, muda a concepção da nossa casa para que possamos
ter conforto espiritual de viver lá, para que possamos ter o porto seguro que necessitamos, para que possamos estar cada vez mais no Teu amor, no conforto das Suas ideias em nossa vida. Gratidão, Senhor, pelo remédio fluídico que o Senhor nos concede nesse instante em que nós estamos com a nossa mente pensando em Ti. Coloque em nós os remédios que necessitamos. Auxilia-nos, Senhor Jesus, para que possamos com equilíbrio encontrar cada vez mais a compreensão e vivermos a Sua ideia em nós. Nós te agradecemos, Mestre, agradecemos também aos benfeitores espirituais, que nós possamos ser auxiliados constantemente na nossa vida, que a nossa transformação mental aconteça, que o nosso amadurecimento seja cada vez mais sentido por todos nós e cada vez mais nesse sentimento, mais amadurecidos, possamos ter a companhia espiritual, que os nossos anjos de guarda consigam nos assessorar mais vezes, que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. A energia do mundo é acionada pelo psiquismo que dirige o mundo. Como é o espírito, a inteligência do universo, são os espíritos que acionam as energias do mundo. Imaginemos um lago de águas plácidas,
sobre o qual atirássemos pedras, de acordo com a dimensão da pedra, provocaríamos ondas menores ou ondas maiores, ondas de cristas mais altas, ondas de cristas mais baixas, ondas de maior extensão de sua propagação e ondas de menor extensão. Há ondas que se formam e logo depois nós vemos-las desaparecer. E o espelho continua plácido. E há outras que se formam e vão até as margens e voltam para o epicentro, dada a força do corpo que foi atirado sobre seu espelho. Se nós pensarmos nesse princípio inteligente do universo e na sua inteligência acionando a energia cósmica, que nós chamamos de fluido cósmico universal ou simplesmente fluido cósmico, veremos que há indivíduos que desenvolveram de tal forma e que vão desenvolvendo a sua capacidade mental, que eles impulsionam esse fluido cósmico a distâncias muito grandes. Isso quer dizer que o nosso pensamento atinge profundidades cósmicas mais altas, maiores. E a criatura mais rudimentar, de evolução ainda mais precária, não consegue impulsionar seu próprio pensamento a distâncias muito altas. Mas o que é que determina pensamentos que vão mais longe, pensamentos que não vão tão longe? A sua qualidade. Todo pensamento que se vincula à banalidade do mundo, às coisas tipicamente mundanas, eles têm baixa frequência. Todo pensamento que nos projeta das coisas materiais, que nos arremete a progressos íntimos, psíquicos, espirituais, esses pensamentos determinam uma frequência mais alta. Ondas mais curtas. Quanto mais curta a onda, mais alto é o pensamento, mais profundamente viaja o pensamento. Exemplo prático. Se nós estamos pensando em comer com fome, vou comprar um sanduíche, uma comida qualquer, uma bebida qualquer, esse é um pensamento muito daqui, muito imediato. As ondas são longas. O objetivo dele é saciar-nos a fome orgânica, a fome estomacal. É um pensamento que ele não vibra intensamente. Mas se pensamos, por exemplo, como é que vamos alimentar essas pessoas? Como é que vamos dar de comer a esses grupos humanos? Como é que vamos tratar essa gente? Vejamos que, embora o pensamento seja em torno do alimento, mas a proposta é mais alta. É o bem coletivo, é o amor ao próximo, é a fraternidade. Esse pensamento avança além do nosso circuito imediato. Nós estamos em busca de inspiração. Como eu vou fazer isto? De que jeito eu vou dar conta disto? Daí, nós vemos que a própria criatura, na maneira de pensar, ela projeta seus pensamentos com ondas longas, que não saem do nosso ambiente, que não avançam além do nosso lugar. E por meio de ondas curtas, que avançam, que viajam mais intensamente. Mas estamos falando de pensamentos e de ondas. Mas o que é isto? O nosso pensamento
impulsiona de tal modo o fluido cósmico à nossa volta que imprime sobre ele ondulações. Como aquela pedra atirada sobre o leito plácido ou espelho plácido dos lagos, que de acordo com a sua estrutura determinou ondas de características diferentes, nosso pensamento, porque todas as coisas que Deus fez, pulsa, vibra. Nós fomos criados por Deus, seres criados por Deus, também pulsamos. O dever que nos compete. Você já se perguntou por que somos constrangidos muitas vezes a fazer alguma coisa simplesmente porque o dever nos impõe? De onde nos vem essa ordem, fazendo-nos agir, tomar alguma atitude, mesmo contrariando nossos instintos egoístas? A palavra dever se origina do latim debere, compreendendo a ideia de obrigação e compromisso adquiridos em relação à consciência ética, moral ou social. Podemos afirmar que, de certa maneira, o dever se encontra esculpido em todo ser que pensa. É semelhante a uma marca divina, estabelecendo seguras diretrizes para nós, os seres inteligentes da criação. É a expressão da lei de Deus inscrita na consciência de cada ser humano. Mas como esse chamamento ao dever se processa em nosso eu, e por que temos tanta dificuldade, por vezes, para cumprirmos com nossos deveres? Na ordem dos sentimentos, observamos como é difícil ser cumprido o dever, quase sempre em desacordo com as atrações do interesse e do coração. Além disso, as suas vitórias, sendo íntimas, não têm testemunhas, o que não nos oferece nenhum prazer. Nosso dever íntimo fica sempre sujeito ao nosso livre-arbítrio. A consciência, como guardiã da nossa honradez interior, pode nos advertir, nos alertar. No entanto, muitas vezes, ela se mostra impotente ante os argumentos das nossas paixões, dos nossos quereres. Por isso, para bem cumprirmos nossos deveres, devemos estar atentos aos caprichos do ego, que traduzem o orgulho e o egoísmo ainda presentes em nós, nas expressões da aparência, da posse e do poder sobre as outras criaturas. O cumprimento do dever é o coroamento do domínio da impulsividade do ego pela razão. É o saber por que se age de forma correta perante a vida e com fé no porvir, mesmo em detrimento do interesse pessoal. Mas onde começa e onde termina o nosso dever? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós. Cumprir com nosso dever é uma atitude ativa e consciente, pois exige que coloquemos em prática a potência da alma, chamada vontade. O dever se apresenta como a hora da verdade para o discípulo do Evangelho, traduzida por um chamamento interior que transcende todas as hipóteses e teses morais. É bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Exige coragem para vencermos nossas imperfeições e renunciarmos ao interesse pessoal. No cumprimento do dever, deixamos de ser do mundo para estar no mundo. Enfrentamos os fantasmas do erro e da culpa, decorrentes dos prazeres de toda ordem. Enfrentamos todas as consequências de mudar, pois temos desperta a consciência, nosso eu verdadeiro, nosso Deus interior. Quando transformamos todas as obrigações da vida, das simples às complexas, em uma oferenda de alegria ao Criador,
o dever se transforma em amor. E é quando sentimos finalmente a paz do dever cumprido. Reflexão do livro Caminho Espírita, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nesta reflexão de hoje, vamos falar sobre saber e fazer. Todos nós sabemos que é importante estudarmos para podermos melhorar os nossos conhecimentos, a fim de entendermos sobre os desafios do mundo e podermos solucioná-los, com muita segurança e sabedoria. E também todos nós sabemos que é nossa obrigação abraçarmos as boas obras que as circunstâncias nos indicam em proveito de nossa melhoria e de todas as pessoas que estão em volta de nós. Também sabemos que é preciso fazer. No entanto, falhamos o motor da nossa vontade, quer dizer, eu sei que eu tenho que fazer, mas e a vontade vem no momento da ação? Se nós fizéssemos o melhor do que sabemos desde muito, já estaríamos sendo muito ajudados pelos benfeitores, pelos nossos benfeitores, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, nosso aprimoramento. Mas nós mesmos criamos muitas dificuldades pelo atraso, porque nós nos atrasamos pela nossa teimosia de saber e não fazer. Então, pensando nessa reflexão de hoje, quando nós sabemos, nós temos o conhecimento de que é necessário atuarmos em cima disso, de algumas mudanças que nós temos que fazer, vamos movimentar a nossa vontade, pedir ao alto o auxílio e vamos praticar. E assim sempre nessa reflexão dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.